Tia Lê na área, bora falar sobre o pensamento hoje. Vamos começar nossa aula estudando, aprendendo sobre qual a natureza do nosso pensamento. Eu quero convidar você para uma reflexão bastante diferente do que a maioria fala a respeito de pensamento. Então aqui a gente vai ter uns stories aí, talvez um pouquinho longo. Vou tentar não estender tanto, mas vamos lá. Primeira coisa, né? A gente pensa assim, nossos pensamentos, né? São nossos pensamentos. Muitas das vezes, esses pensamentos, 60 mil pensamentos por dia, são influenciados pelo meio. Já reparou o tanto de distração que a gente tem durante o dia? Talvez você esteja aqui assistindo esse stories e aí está notificando mensagens no seu WhatsApp. E isso faz com que você já desconecte daqui, de alguma forma. E toda essa distração vai fazendo com que a gente saia da atenção plena, a gente saia da concentração, daquele momento presente, do que nós estamos realmente fazendo. E aí, olha que coisa louca isso, interessante ao mesmo tempo. Quando nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de prática da presença, praticar a presença. O que é praticar a presença? Não é colocar só a nossa atenção em sintonia com o momento atual, o momento preciso, né, do agora. É também entrar em sintonia com o tempo espiritual. O tempo espiritual, ele é eterno, mas ele se desenrola eternamente no agora. O tempo espiritual não está no passado, nem está no futuro. Ele está se desenrolando exatamente no agora. Desde que você entenda esses dois ambientes do seu pensamento, que o seu pensamento ele está sendo, você está sendo bombardeado, distraído, para ser extraído, para ser retirado do momento presente. Isso te deixa numa parte, né? Vamos botar assim, isso vai lá para o lado esquerdo, e o pensamento espiritual está no centro, ou seja, ele está no centro, vivendo o presente, se manifestando no presente. O que acontece? Os seus pensamentos vão sendo influenciados e vão se distraindo cada vez mais, vão perdendo clareza, vão ficando confusos, cheios de dúvidas. Aí começa a onda, né? Que é uma onda que acontece. Que onda é essa? Você é distraído, você já não sabe o que você estava fazendo, você já perdeu o foco, aí você já começa a se sentir mal porque você não está sendo produtivo, você não está fazendo o que você precisava fazer, você começa a se sentir mal com você mesmo. Isso tira você porque é um ciclo, isso tira você da possibilidade daquele estado de paz que excede o entendimento que eu falei nos stories de ontem. Retira você desse estado de tranquilidade, de paz, de harmonia, de comunicação com o espírito dentro de você, onde você é mais intuitivo, onde você é criativo, onde você tem clareza. Percebe o quanto que os pensamentos, a natureza dos pensamentos, e aqui a gente só está falando de um aspecto, que é o aspecto do ambiente, né? A gente está falando do ambiente, seu ambiente mental. Seu ambiente mental é muito distraído, é facilmente influenciado, você está com a sua mente na superfície da consciência, você ainda está naquele movimento louco, né? Que a gente já viu aqui atrás também, né? Em outras aulas, que é aquele movimento em que você está na luta, você está lutando consigo mesmo. E aí você precisa aprender a mergulhar e entrar nessa sintonia e comunicação com aquele movimento em que você está na primeira fase do despertar, na superfície do ser. Parece que não acaba nunca, que é tanto sofrimento, é tanta coisa, você não sai do lugar, né? Parece que você está remando e não sai do lugar. Então esse é só um aspecto dessa natureza do pensamento. Agora eu quero trazer para você essa relação da influência. Quando nós nos percebemos nesse estado em que estamos sendo constantemente bombardeados por informações e influenciados por ela, a gente começa a perceber isso e começa a travar, né, a parar de permitir essa distração e entrar nesse caminho de busca do despertar espiritual, que é o tema, né, de todo esse curso aqui, a questão do despertar. Quando você começa, você vai adentrando lá na segunda fase, passa na primeira parte, na segunda, para começar a conversar com a terceira, né? E quem sabe chegar na terceira, você vai
você vai deixando de se distrair, ser influenciado por esses pensamentos dessa superfície, portanto, do ego, né? E você começa a ser influenciado, seus pensamentos começam a ser influenciados pelo espírito dentro de você. Então, esses pensamentos são sempre ligados a coisas boas, agradáveis e perfeitas. Você vai tendo clareza, você vai tendo ideias, intuições, muito mais entendimento sobre a vida, sobre a sua vida. Você vai se tornando uma pessoa muito mais produtiva, né? Você é uma pessoa que está mais a serviço do que aquela pessoa que fica querendo ser servida, né? E as coisas vão mudando, porque a natureza é como se fosse assim, a sua mente vira um instrumento do espírito. Pensa nisso comigo. Como seria a sua mente sendo instrumento do espírito? Para e pensa a respeito disso. No processo do despertar, quando nós estamos nos dirigindo ao alvo, que é ter esse relacionamento com Deus, descobrir a si mesmo, que é a nossa identidade espiritual, que isso é o verdadeiro autoconhecimento, e você se conhece para reconhecer a relação com Deus, né? E na Grécia Antiga diziam, né? Homem, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E isso tem relação com esse conhecimento, com esse relacionamento, com essa identidade. Aí você imagina quando nós estamos nessa jornada de busca, né? Nesse alvo, nossa mente começa a ser instrumento do Espírito que criou todo o universo, que é onisciente, onipotente, onipresente. Você consegue conceber isso? E eu vou parar por aqui para deixar você com essa reflexão. O processo de autoconhecimento, ele inicia quando você vai em busca da sua identidade espiritual. Não tem nada a ver com os seus pensamentos, que podem mudar. Não tem nada a ver com a sua personalidade, que também pode ser transformada, mudada. Não pode? Claro que pode. Ela tem a ver com quem você é, a sua natureza real. E a sua natureza real é espiritual. Então, quando você descobre a sua identidade espiritual, você está no verdadeiro caminho do autoconhecimento. E para que você faz isso? Para você aprender a se relacionar com uma potência infinita que habita você, que é o Espírito que criou todo o universo. O Espírito que criou todo o universo criou você, criou a todos nós, imagem e semelhança dele, uma única finalidade, para que ele pudesse ter relacionamento conosco, para que ele pudesse se comunicar conosco. E nós precisamos ouvir e entender essa linguagem. E vou encerrar esses stories aqui, essa aulinha de hoje, com a seguinte pergunta. A sua mente tem sido instrumento de quem? Do ego? Dos problemas, né? De tudo que você tem vivido até aqui, das influências, né? Externas? Ou ela tem sido instrumento do espírito? Saiba que você sempre tem escolha. Eu vou deixar nos próximos stories